Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns verbos que não podem ser usados na forma contínua em inglês. Como assim, Gil? Por exemplo, o verbo play. Eu posso dizer I'm playing video game. Mas o verbo like, por outro lado, eu não posso dizer I'm liking to study English. Ainda que outra pessoa conseguisse te entender. Mas assim como like, existe uma série de outros verbos em inglês que você não pode utilizar dessa forma, colocando eles no ing. E como esse é um tópico gramatical extremamente importante para você se comunicar melhor, se expressar com mais clareza, mais autonomia e mais confiança, eu vou trazer aqui para vocês esses verbos, vou explicar o motivo disso acontecer, que eu sei que vocês gostam de saber o motivo, e no final do vídeo você já vai conseguir fazer suas próprias frases conjugando esses verbos da forma correta. Então, fica até o final do vídeo. Vem comigo! Hey everyone, how's it going? Gilcinei Maia here, trazendo para vocês hoje um tópico gramatical muito importante, que são verbos. Vários dos verbos em inglês dão a ideia de ação. Você está fazendo alguma coisa, você está agindo, é um movimento. Por exemplo, listen é o verbo escutar. Então você pode dizer she's listening to music. Ela está escutando música. Ela está fazendo essa ação. Mas nós temos o verbo hear, que é ouvir. O verbo hear, ele está falando mais de um sentido que você tem. Por exemplo, um dos 5 sentidos, a audição. Então você não poderia dizer, por exemplo, I'm hearing a sound. Porque é comum você perguntar em português, você está ouvindo esse som? Você está ouvindo esse barulho? Só que quando você vai transportar isso para o inglês, passar isso para o inglês, você não vai poder perguntar dessa forma. Are you hearing that sound? Porque o hear, nesse caso, não é uma ação. É apenas uma habilidade que você tem de ouvir. É uma percepção, um sentido. Então, nesses casos, ao invés de você usar a forma contínua, no presente contínuo, você vai utilizar o simple present. Então, você pode perguntar para outra pessoa, Do you hear that sound? Ou ainda, Can you hear that sound? Então, você consegue ouvir esse barulho? Então, ainda que em português a gente traduza como você está ouvindo ou eu estou ouvindo, em inglês eu vou utilizar na forma do simple present. E isso acontece com outros verbos que dão a ideia de sentido. Por exemplo, see, que é o verbo ver. É comum, por exemplo, quando eu estou brincando com meu filho de esconde-esconde. Às vezes ele se esconde, mas eu consigo ver ele. Então eu falo, filho, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Só que em inglês eu não diria, Hey son, I'm seeing you. Eu diria, Hey son, I can see you. Eu consigo te ver, eu vejo você. Então esse verbo see, por ser um verbo de sentido, de percepção, eu também não vou utilizar ele no ing. Então o verbo see, nesse contexto de ver com os meus olhos, eu não vou utilizá-lo no ing, mas sim no simple present. I can see you. Outro exemplo, eu posso dizer From my window, I can see the neighbor's car. From my window, I can see the neighbor's car. Então, da minha janela eu consigo ver o carro do vizinho, eu posso ver o carro do vizinho. Também, aqui é o sentido literal, de ver, porque você tem essa habilidade. Você olhou para a janela e viu o carro do seu vizinho. Mas o se não tem apenas esse significado literal de ver, mas ele também pode significar encontrar-se. Quando você vai ver alguém, mas no sentido de se encontrar com alguém. Nesse caso, você pode sim utilizá-lo no ing, porque agora ele está expressando uma ação, você ir se encontrar. Então esse é um verbo de ação e não de sentido de percepção. Ou seja, caso você queira dizer eu estou encontrando os meus amigos no fim de semana, você pode dizer I'm seeing my friends this weekend. I'm seeing my friends this weekend. Então sim aqui dá a ideia de eu estou encontrando os meus amigos no fim de semana. Então percebam que é o mesmo verbo, mas com significados diferentes e contextos diferentes também. O verbo smell, que também expressa outro sentido, que é do olfato. Smell significa cheirar. E é comum aqui no Brasil a gente falar, nossa, o bolo tá cheirando bem. E aí quando você pensa em inglês, você diria algo como The cake is smelling good. The cake smelling good. Mas o bolo em si não cheira a nada, O bolo não faz a ação de cheirar. Então, nesse caso, eu diria The cake smells good. The cake smells good. Essa seria a forma de dizer isso em inglês. Então, o smell, nesse sentido,
não seria usado com ing, mas sim no simple present. The cake smells good. Bom, nós falamos sobre sentidos, mas tem alguns verbos que a gente utiliza para opinião ou para pensamentos que também não vão ser usados no ing. O verbo recognize, por exemplo, que é reconhecer. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, putz, não tô te reconhecendo. Então, em inglês, você não diria I'm not recognizing you, mas sim I don't recognize you. Você olha para a pessoa, não consegue reconhecer ela pelo rosto, os traços. I don't recognize you. I don't recognize you. Remember é a mesma ideia. Você olha para a pessoa, fala, nossa, não tô lembrando o seu nome. Ao invés de dizer I'm not remembering your name, você vai dizer simplesmente I don't remember your name. I don't remember your name. Eu não me lembro do seu nome. Ainda que em português a gente dissesse eu não estou lembrando, em inglês a gente vai dizer I don't remember. O verbo believe, no sentido de acreditar, né? A gente também às vezes fala, não estou acreditando nela. Mas em inglês, ao invés de dizer I'm not believing her, você diria I don't believe her. I don't believe her. Eu não acredito nela. E pessoal, antes da gente continuar o vídeo, tá curtindo o conteúdo? Tá fazendo sentido para você esse tema que eu trouxe hoje? Então, se você tá gostando do vídeo, tá assistindo até agora, deixa a inscrição no vídeo caso você não seja inscrito ainda. Ajuda bastante o canal e também deixando o like, divulga e espalha esse conteúdo para mais pessoas. Esse é um tema gramatical que é pouco abordado nas escolas e até aqui mesmo no YouTube. Então, deixando o like, comentando também nesse conteúdo, ajuda a gente a entregar para o máximo número de pessoas. Então dá essa força aí, beleza? E agora, ao invés de eu dar o verbo para vocês, eu vou dizer uma frase, vai aparecer aqui na tela, e eu gostaria que vocês tentassem adivinhar quais verbos aqui dentro dessa frase seguem a mesma ideia dos anteriores, que não podem ir para o ing. Dica, são 2 verbos, beleza? A frase é a seguinte: I don't understand the difference between 2 and 4. I have to know how to use them though. I don't understand the difference between 2 and 4. I have to know how to use them though. Quais verbos aqui dentro dessa frase você acredita que não pode ser utilizado no ing? Exatamente, os verbos understand e know, entender e saber. O have também, mas tem casos que ele vai poder ser utilizado no ing, então por enquanto a gente deixa ele de lado. Understand é muito comum a gente dizer eu não estou entendendo. Então, ao invés de dizer I'm not understanding, você vai dizer I don't understand. I don't understand the explanation. Não estou entendendo a explicação. Quando você quiser dizer eu estou conhecendo ela, não diga I'm knowing her, mas sim I know her. E se for conhecendo no sentido de perceber quem é a pessoa, também utilize o recognize. É um verbo melhor do que know. Então, understand e know vão ser verbos que você vai utilizar no presente. I know her, I know you, I don't understand. E quando o assunto é coisas que vocês gostam ou necessitam, precisam, vocês vão utilizar o verbo like e need. Esses 2 verbos também não vão para o ing. Então, se você quiser dizer eu estou gostando do curso, não vai dizer I'm liking the course, mas sim I like the course. Ela está precisando de informação. Ao invés de she's needing some information, você vai dizer she needs some information. She needs some information. E como eu disse anteriormente, o have, quando ele expressa posse, né, você ter alguma coisa, ele não vai para o ing. Por exemplo, I have a car. Então seria assim, eu possuo um carro. Você não vai dizer I'm having a car, mas sim I have a car. Mas em outros casos você vai poder sim conjugá-lo no ing. Por exemplo, have breakfast, tomar café. Você vai poder dizer I'm having breakfast, eu estou tomando café nesse momento. Aí sem problema nenhum, porque ele é um complemento de uma outra palavra, breakfast. Mas com o sentido de posse, sempre no simple present. E aí galera, tomou nota de todos esses verbos? Ficou mais claro para vocês agora? E vocês mesmos vão perceber quando esses verbos acontecerem no inglês, porque eles não vão soar bem. Quando você utilizá-los na forma contínua,
você vai perceber que não fica muito legal. Mas, de qualquer forma, pegue esses exemplos que eu dei, pratique-os e você vai ver que vai sair com mais naturalidade daqui pra frente. E antes de eu terminar o vídeo, eu vou dar para vocês 3 frases incorretas e coloca nos comentários qual é a forma correta de dizer essas palavras. Vocês já praticam e engajam também com o conteúdo. A primeira frase é imaginando que você está dizendo: eu não estou me lembrando do que você disse. Então, I'm not remembering what you said. I'm not remembering what you said. Qual que é a forma correta de dizer essa frase? Coloca aí nos comentários. O correto seria I don't remember what you said. I don't remember what you said. Ou ainda, I can't remember what you said. Um é eu não lembro, o outro eu não consigo me lembrar. Mas ambos estão corretos. A segunda frase é quando você quer perguntar para uma pessoa: e aí, você está gostando do filme? Então a frase para vocês corrigirem: Are you liking the movie? Are you liking the movie? Qual que é a forma correta de fazer essa pergunta? O correto seria Do you like the movie? Do you like the movie? Caso ainda você queira perguntar se a pessoa está curtindo, aí você pode utilizar o verbo enjoy. O enjoy tudo bem. Are you enjoying the movie? Você está curtindo o filme? E a terceira e última frase: He's understanding it little by little. He's understanding it little by little. Qual que é a forma correta para essa frase? O correto seria He understands it little by little. He understands it little by little. Ele está entendendo pouco a pouco, né? Entendendo aos poucos, gradualmente. E aí, mandou bem nesse teste que eu fiz agora com vocês? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a melhorar a sua comunicação. E não se esqueça de dar uma conferida lá na comunidade do YouTube, aqui no canal, porque lá eu sempre posto uma enquete perguntando qual conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse para vocês. Então deixa o seu voto lá, isso ajuda eu saber qual vídeo produzir, mas na verdade a intenção é produzir todos. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido. That's it and I'll see you next video. See you around.